Oi, eu sou a Flora e hoje eu quero trazer aqui pra vocês a treta daquela moça que falou mal do BTS. Eu já assisti vídeos sobre o caso, já sei sobre o que se trata, mas eu quis hoje reagir ao vídeo do canal, né, do Ismael, chamado BTS é uma máfia. Todos sabemos que, né, as ARMYs são completamente capazes de tudo, literalmente, tudo pelos meninos. E assim, eu sendo fã de K-pop, adoro BTS, mais que o meu grupo favorito seja o ATEEZ. Eu fiquei a saber deste caso aleatoriamente porque eu nunca acompanho fofoca, assim, em primeira mão, nunca acompanho. E eu sempre fico a saber depois por esses canais, do Gianluca, o Matheus Egibo Show, do Ismael e tudo mais. E eu vou sabendo a partir deles. Então hoje vamos reagir ao do Ismael, BTS é uma máfia. Vamos lá. Pra gente é ARMY pra sempre. Não é igual vocês, não. Nós é uma família, nós é unidas. Pra quem já tem acesso à internet há mais de 2 dias, sabe que mexer com ARMY, que é o nome oficial do fandom do BTS, né? Um grupo de K-pop, é pior do que mexer com Satanás. Porque às vezes mexendo com Satanás... Nossa, isso é muito real. Se tu queres falar mal de algum grupo, queres criticar alguma coisa, não critica o BTS, meu Deus do céu. Com todo o respeito às fãs, claramente entendo que elas querem defender os idols a todo custo e merecem. Mas elas vão fazer de tudo para infernizar a tua vida. Elas vão atrás da tua família, elas vão atrás dos registros dos teus tetravós e vão dar um jeito de te fazer pagar pelo mal que tu disseste. Cuidado. Ainda consegue um pacto legal e fica rico. Mexer com ARMY geralmente só dá problema, né? Isso é um fato. Tanto que, tem uma curiosidade pra confessar, quando eu era flopado e não era ninguém... Não que seja alguém e não que seja irritado hoje. Mas quando era mais... É sim. Eu assisto os teus vídeos todos os dias. Alguém tu és, tá? Faz-me companhia, tá bem? És alguém sim. Orgulho. Encorajamento desnecessário. Famoso pra mim é Deus. Eu vi que o Orochinho tinha feito um vídeo falando mal do BTS e daí a vida dele tinha acabado, elas estavam atazanando a vida deles. Daí eu fiz um react, tem tantos anos. Eu fiz um vídeo falando mal, mesmo gostando, na esperança de, putz, será que pelo menos assim eu saio do flop, nem que seja me atazanando. A Pietra Bertolazzi é um desserviço, né, uma ameba da internet, uma pessoa desnecessária, uma pedante, desesperada por atenção, que pra ter o que ela quer, ela acaba até com os próprios direitos. Ela viralizou recentemente falando que mulher não deveria ter direito ao voto, enfim, só coisas de merda, assim. Uma pessoa podre, um lixo de ser humano. É tudo vontade de ter validação masculina, né? O desespero é tão grande que ela fala até contra ela mesma. O que... Mano, é que isso é real. Eu acompanho tantos casos de pessoa que simplesmente começa a falar um monte de bosta na internet, qualquer coisa. Vem a cabeça, falou. Aí só fala bosta. Fala que essa aqui é antifeminista, contra o voto da mulher, o objetivo da mulher tem que ser ter um homem. Fica quietinha. Nunca passou pela cabeça, assim, já que é pra falar bosta, já que é pra falar merda, sei lá, fala no canto da tua casa, para os teus familiares, pros teus amigos, mano. Não vem trazer esse desserviço, que nem eu falou, pra fora. Ninguém tem que ouvir essas coisas inúteis que são faladas. Ninguém precisa aturar. Ninguém precisa. Eu não aguento mais ficar a saber de gente que defende coisas que deviam ter acabado há séculos atrás. Séculos. Aí eu fico pasma ao saber que a gente que ainda defende coisas que assim não tem cabimento, alguém em pleno 2026 ainda achar que isso é correto. Não tem cabimento. Chega um ponto que já não é opinião. Não é opinião, é ferir os direitos humanos já. Porque, enfim, não só ela, né? Não estou a dizer especificamente dessa mulher que também está nesse grupo. Mas há muita gente que fala um monte de merda na internet e não é feito nada sobre isso. Então, assim, fazer o quê? Enquanto não há uma medida para restringir a quantidade de coisas que essas pessoas falam, vai continuar a sair coisas assim, desse gênero. Mas enfim. No menor sentido, visto que se uma pessoa acha que a mulher ela tem que ficar só dentro de casa, só reprimida, não pode dar a opinião dela direito, ela devia estar
que nem nos anos 2, né? Tá fora do Instagram. Mas o que esperar da extrema-direita, né? Antifeminista e processada por Janja. Quem é Pietra Bertolazzi? 35 anos, é influenciadora digital que se intitula antifeminista. É formada em moda e já trabalhou na área por um tempo, antes de seguir a carreira de DJ. Oi? Você não era contra o feminismo? Cadê a louça pra você lavar, então? Já que é tão ruim ser feminista, vamos passar um pano no chão, mulher? Que isso? Formada? Não. Só homem pode ir na faculdade. Vamos aprender a viver, né? O que a gente tá pregando. E DJ, gente... Isso é o mais engraçado, que sempre todas essas pessoas, elas defendem coisas ridículas, coisas que, assim, não tem cabimento alguma pessoa ainda pensar nisso, aí depois vai lá e faz completamente o contrário. Mas enfim, e alguém que se intitula, ela se declara antifeminista. Quem é que para pensar, sou feminista? Não. Então sou antifeminista. Tem profissão mais do mundo do que ser DJ, num ambiente cheio de álcool, cheio do que não presta, cheio de drogas. Que uma mulher dessa, né, uma mulher conservadora, tá fazendo no meio de DJ? E divorciada ainda. Alto lá! Pois é. Alto lá, gente! Onde que isso aqui vai parar? Quando engravidou, deixou de trabalhar e em 2018 foi chamada para integrar a equipe do ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Felipe Sabará. Ou seja, ela faz tudo isso para conseguir voto de homem, para conseguir se eleger e viver de dinheiro público. Desde então passou a atuar com mais força na vida política, abordando temas como doutrinação, conservadorismo e antifeminismo. Eu não tenho como opinar direito em política, principalmente na política do Brasil, porque eu já não vivo lá há muito tempo, então assim, não vou opinar tanto assim, mas é assustador quando a partir do momento que uma pessoa com esse tipo de ideologia, quando esse tipo de opiniões começa a tentar entrar na política, porque há louco pra tudo, vai ter alguém, tem gente que concorda com isso. Tem gente que acha que é correto, tem gente que acha que é isso mesmo. Que a mulher deve ficar em casa, deve fazer as tarefas domésticas, deve simplesmente obedecer o homem, que a mulher não deve ter direitos. E essa pessoa tá querendo entrar na política. Eu não preciso nem falar mais nada, acho que já deu pra entender. Já um tipo fracassado e pedante de influenciador que precisa ser político porque jamais vai conseguir ganhar dinheiro com o próprio trabalho, visto que só propaga merda e desgraça na vida dos outros, junto com desinformação. A gente conhece muito bem esse tipinho, né, gente? Mas tu acha errado ser empoderada? Não, eu acho burrice. Tu acha burrice? Eu acho. Porra. É muito burro você ter seu próprio dinheiro e você não depender de ninguém. Nossa, você é burra. Justamente por isso, porque assim, eu prefiro 1000 vezes, se eu pudesse escolher, ou você se casa e passa 50 anos com um homem que vai te tratar igual uma princesa e vai proteger você e os seus filhos, e vocês vão passar por momentos bons e ruins juntos, e vocês vão prosperar juntos, espiritualmente, financeiramente, tudo junto, ou você prefere ser a CEO de uma empresa e ganhar 1 milhão por mês. Prefiro 1000 vezes uma... Mas é assim, ela tá a dar duas opções que dependem muito de muitas coisas. Primeiro, muitas vezes quando a mulher acaba por depender do homem, isso não é garantia de que ele vai te tratar bem, como uma princesa, como ela diz. Não significa que ele nunca vai te trocar por outra, não significa que ele vai te trair, não significa que ele vai, sei lá, o que quer que seja. Enquanto, se tu construís a tua própria carreira e virar CEO de uma empresa e ganhar 1 milhão, sei lá o que, por mês, aí sim, acho que a escolha é bem fácil, né? Porque também nada impede depois de tu conseguires encontrar essa pessoa. Não precisas depender do teu marido, o que quer que seja. Burrice é ela pensar que isso é uma coisa super normal. Vida média pros padrões do mundo, casada com uma pessoa que me respeita e crescer na vida espiritual e intelectual do que Mas você não vê que... Mas dá pra ter as duas coisas. Dá pra você ser CEO, casada, feliz, crescer espiritualmente. Mas, gente, é aquilo, né? Todo conservador é burro. Então, tem nem novidade, né? Tipo assim, é aquele tipo de coisa que é feito pra quem tem um mínimo de cérebro pensante passar raiva. Porque eu, particularmente, consigo ver claramente a intenção ruim por trás disso. E quem ela quer agradar, sabe? Essa história de, ter uma vida mediana, prefiro ter um marido. Quem ela quer agradar com esse discurso? Homem, hétero, machista, mediano e medíocre. Isso pra mim é extremamente intencional. Pode ser que ela nem acredite nisso, no fundo. Até porque se ela fosse tão conservadora assim, ela tava em casa calada com o marido dela, né? Não teria se divorciado. Mas com esse discurso... Isso é um ponto, porque lá está, ela se contradiz. Se é pra ela estar aí a falar, dar a opinião dela,
A mulher não tem que ficar quietinha, obedecer o homem e não sei o que em casa? Por que ela é divorciada então? Não entendi. Não apanhei, não apanhei. Curso, ela consegue agradar justamente quem poderia dar um cargo eleitoral pra ela, pra que ela viva muito bem às custas do nosso dinheiro que a gente paga. Hoje a incerteza do relacionamento fez a mulher também buscar fazer o dela pra depois ela pensar na relação? Seria errado? Com certeza. Não, isso você tem toda a razão. Aí é um problema. Não, você tá me deixando sonhar aqui, você tá perguntando pra mim o que é o melhor. Eu tô falando, o melhor dos mundos é esse. Mas eu concordo que o mundo moderno não é amigo da mulher. Pelo contrário, o feminismo, o mundo moderno, tudo isso são muito inimigos da mulher nesse sentido. Tá, o feminismo... Ai, meu Deus do céu. O feminismo que luta pra que a mulher possa fazer o que ela quiser, que luta pra que as mulheres não sejam estupradas e mortas todo dia, é inimigo da mulher. E você é amiga da mulher. Então a gente tá ferrado como sociedade, né? Então, meio que fudeu. Sim, porque assim, se esse é o lado bom, se esse é o apoio, gente, imagina o que é sabotagem, imagina o que é coisa ruim. Meu Deus, tá amarrado, sai fora. Se a amiga da mulher defende que a mulher não possa nem votar... Porque realmente, muitas precisam não, vai, porque assim, ainda existem alguns comportamentos que eu considero extremamente péssimos por parte das mulheres, que fazem com que elas se envolvam com caras péssimos também. Isso, bota a culpa toda na mulher. Os homens têm muito mais benefício. Não, porque a culpa não é o homem que é tóxico, que trata as mulheres mal. Não. A culpa é da mulher que não sabe escolher o homem, sim. Claramente, moça. Depois, burrice é a mulher ser empoderada, né? Mas enfim. E privilégio na sociedade do que as mulheres. Você concorda com isso? A vida do homem é muito mais fácil que a da mulher? Cara, se você começar a ver os índices de suicídio, índice de moradores de rua, o índice dos trabalhos mais árduos, são todos do homem, né? Se não me engano, 90% dos moradores de rua são homens. 80 e tantos % das pessoas que se matam são homens. Mas será que isso fala sobre o homem ou será que fala sobre a mulher? Ou será que isso fala sobre uma sociedade que os homens criaram pra eles mesmos? Será que isso acontece porque a gente vive numa estrutura onde o homem não pode expressar o mínimo de sentimento porque isso é considerado feminino? Será que é por conta disso que muitos deles preferem do que procurar ajuda psicológica? Será? E isso também eu acho que liga muito ao ponto que é o foco, né? Que é o fato dela ter atacado o BTS por eles serem afeminados, por eles não sei o quê. Porque ela tá ligada uma coisa a outra, quer dizer, foi o que o Ismael acabou de dizer, que literalmente os homens têm constantemente essa pressão de serem masculinos, de não demonstrar um pingo de fragilidade, porque, se eu fizer qualquer coisa, se eu passar um hidratante labial, ó, meu Deus, virei mulher. Nossa, minha masculinidade foi por água abaixo, caiu, acabou. Não tem mais. Virei mulher, homem, passei hidratante labial. Não. E esse tipo de opinião e discurso que ela própria teve é o que faz com que ela tá a afirmar, que é o que causa com que todos os homens cada vez mais, espero que tenha vindo a diminuir, não sei dizer, mas muitas vezes tem esse pensamento de que eles não podem demonstrar sentimentos, de que eles não podem demonstrar certas atitudes, ter certos jeitos, porque isso vai ser feminino de certa forma. E isso não é culpa da mulher, isso não é culpa do homem, e sim da sociedade em si. A culpa do homem é um pouco, porque o homem que meio que ao longo do tempo foi construindo essa ideia de que o homem tem que ser macho, e meio que a culpa foi do homem. Não que os homens que sofram com isso tenham culpa, mas assim, ao longo do tempo a sociedade foi construindo isso baseado nessas crenças que os próprios homens foram estipulando e foram pondo como verdade. Então assim, de novo ela se contradizendo, né? Mas enfim, deixa eu continuar. Não acredito. Eu falei, aliás, ontem num debate... Você acredita em feminicídio? Não. Como assim não? Tinha uma influenciadora que ela era bem assim, igual a você. E eu não tô desejando, tá? Tô só falando um fato. Ela falava até mais leve, mas o mesmo discurso. Ela era antifeminista, não acreditava em feminicídio, aí ela apanhou dentro de casa. O marido dela, provedor e másculo, meteu-lhe o cacete nela. Tomara que você nunca precise da Lei Maria da Penha, viu? Mas por conta de mulheres feministas, ela existe, pra caso você precisar, pra caso aconteça alguma coisa. Você cancelada de novo, vamos derrubar. E gente, eu vou ser cancelada de novo. Mano, olha as merdas que estás a dizer pra aí. Sério.
Não existe feminicídio, tá bem. Não existe, é uma coisa inventada. Saiu assim, do cu. Ai, mano, sério. E depois o problema é o BTS, sério. Depois é o BTS que tá essa influência pros jovens de hoje em dia. É essa influência que eu já... Mano, pelo amor de Deus, moça. Vamos ter um pingo de noção, senso comum. Tem esse papinho de, ai, nossa, eu vou ser cancelada. É geralmente pretexto pra falar merda, tá? Pessoal, ai, nossa, já vou ser cancelada. É porque ela vai soltar o maior absurdo que você já ouviu. Ela acha que todas as mulheres vivem igual a ela. Sim, pode reparar na skin, né? Geralmente as tontas pedantes que reproduzem esse discurso, geralmente são mulheres brancas, com acessos, que nunca tiveram que passar dificuldade na vida, tá? E loiras. Porque uma mulher que teve o mínimo acesso à realidade, uma pessoa preta, sabe? Que entende na pele como que funcionam as mazelas da sociedade, jamais estaria num podcast falando isso. Jamais. O oitavo perfil. Gente, eu não acredito por quê. A mulher teve 8 perfis derrubados, é isso mesmo? 8 perfis. E ela continua, ela não vê que se calhar tem algo errado nisso, assim. Foi derrubado 8 vezes, alguma coisinha tem que estar errada, não achas, moça? Uma bosta tá saindo aí. Olha, nenhum caso de feminicídio que a gente ouve por aí é sobre um homem que tinha ódio de mulheres. É sempre por ciúmes, é sempre por posse. Claro, o homem é um assassino, é óbvio que ele é. Ele tem, eu já falei, eu sou a favor de pena de morte, né? Gente. Um cara que estupra e mata, pra mim, tem que ser morto. Desculpa, eu sou a favor da pena de morte desse cara. Mas um cara desse tem que morrer. Um cara que estupra e mata tem que morrer. Agora, não sei se você vai poder colocar isso aqui pra não derrubar teu vídeo. Mas, o que eu quero... Ai, eu sei que eu tô pausando muito, mas me irrita a forma com que ela fala de coisas sérias e ri. Assim, é um cara que... Mulheres deviam morrer, eu sou a favor da pena de morte. Não sei se vai poder pôr no vídeo. Pelo amor de Deus. O feminicídio nada mais é do que um crime passional, que é muito grave e que pra mim merece pena de morte. Mas, em contrapartida, nós também temos inúmeros casos de mulheres que matam por ciúmes. Sabe uma coisa que eu parei pra refletir? Esses 2 dias pra trás, eu tava assistindo o filme da Elise Matsunaga, né? Que matou o marido porque ele era um bosta e tal. Ele foi uma pessoa horrível com ela. Se a gente tivesse um filme, toda vez que um homem mata uma mulher, por quer que seja, a gente não teria sessões o suficiente todos os cinemas do país. Só que quando é o contrário, é algo extraordinário, né? Chega a ser algo fora da curva. Chega a virar filme. Por que será? Será que é porque a gente vive numa sociedade doente que se acostumou ao fato de que tem gente perdendo a vida por conta da cultura da misoginia? Será? Que é um crime passional, então não existe um cara que mata a mulher porque tem raiva da mulher, por ela ser mulher. Ele tem raiva porque ela fez algo que fez com que ele sentisse ciúmes. Porque... Não, gente, não existe homofobia. Existe pessoas que têm raiva de homens beijando homens, gente. Ninguém é homofóbico, não. É porque as pessoas não gostam de ver homem com cabelo grande. É normal. Porque ele é possessivo, porque... É aquela coisa, de novo, a culpa não é do homem que sente raiva, que tem ódio das mulheres, ou como eu disse, que é homofóbico, não. A culpa é do homem e da mulher que fez ele se sentir assim. A culpa é tua porque tu agiste dessa forma para que ele se sentisse assim. Se tu não agisse assim, ele não teria essa consequência. Ele é louco. Agora, não existe um ódio contra a mulher em si, você entende? Isso é muito mentira. Ela é muito mentirosa. E ela sabe exatamente quem ela quer agradar falando isso, tá? Não caiam nesse papinho. Não caiam nessa historinha. Não engajem em vídeos assim. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente tá em ano eleitoral. Esse tipo de discurso, ele só agrada um público muito específico. E é o mesmo público que vota no PL. Quando vocês virem um vídeo assim, apertem pra denunciar. Coloquem não interessado. Não comenta, não engaja, não curte, porque engajamento vale ouro em época de eleição. Eu fico muito feliz porque finalmente a esquerda entendeu esse movimento, né, de pessoas que produzem conteúdo pra internet se candidatando. Só que, ainda bem, graças a Deus, a esquerda se preocupa em lançar candidatos minimamente letrados, né? A direita não, basta você ser um imbecil que fala 8, 9 asneiras num podcast que você vira deputado, que vota a favor do fim do aborto para pessoas que foram abusadas. Então, não engajem esse tipo de coisa. E se for pra engajar, que seja dessa forma, igual as armas. É fazendo a desgraça na vida dessas pessoas. Hoje é muito comum elas falarem que
É que lá está, essa coisa de engajar com esse tipo de conteúdo. Uma coisa é o que, por exemplo, ele faz, que é tipo, ele traz a opinião dele falando contra isso, para conscientizar as pessoas de que isso não é normal. Agora, mesmo que tu vás no perfil da pessoa para falar mal, isso continua sendo engajamento. Aquilo são comentários que vão fazer com que o vídeo ganhe engajamento e que vá subindo de visualizações, de interações, e isso só vai fazer com que ganhe mais atenção. E com mais atenção, mais pessoas que concordam com aquilo podem chegar nesse tipo de conteúdo. Então, assim, mais vale, é que nem eu falou, denunciar, e é isso, porque estar a propagar esse tipo de ideias não tem como. E como eu disse, em época de eleição, assim, mais vale deixar quieto, fingir que não ouviu. Entrou por ouvido ser pelo outro, porque assim, para estar a ouvir essas bostas, mais vale fingir que nem ouviu. Elas lutam contra a violência doméstica, contra o estupro. Primeiro, qual conquista elas já conseguiram em relação a isso? Lei da igualdade salarial, direito ao voto, Lei Maria da Penha. Eu podia ficar aqui o dia todo. É um rage bait, gente. Isso aqui é rage bait puro. Ela sabe exatamente quais são os direitos que as mulheres já conseguiram. Ela sabe. Tanto que ela tá usufruindo desses direitos nesse exato momento, tá? Não achem que ela é burra. Essa mulher é inteligente. Ela sabe exatamente quem é que vai cair nesse discurso dela. Quem é que se sente atraído não só pela figura dela, como o discurso. Voto feminino. Confronto direto com Pietra Bertolazzi. Pietra. O ápice disso aqui tudo foi nesses programas de debate, né? Que, é uma febre. Aí eles trazem um idiota, geralmente, pra discutir com 30 pessoas que têm um mínimo de opinião. Ou trazem 30 idiotas para discutirem com a pessoa que tem opinião. Tem se tornado cada vez mais popular esse tipo de vídeo. Você se considera feminista? Não, muito pelo contrário. Você acha que o feminismo piorou as relações? Sem sombra de dúvida. As feministas vivem uma falsa sensação de liberdade e felicidade? Com certeza, hoje elas... Porque era muito melhor na época que você precisava pedir autorização pro seu marido para abrir uma conta no banco. Essa que era uma época boa. Época boa quando você não podia se divorciar, igual você, né, Pietra? Inclusive, né, na hora de usufruir dos direitos, nossa, é a primeira a usar. Se tornaram escravas da sua própria ideologia. O feminismo fortaleceu ou confundiu a independência feminina? Com certeza confundiu. O feminismo não existe sem independência feminina, da mesma forma que a independência feminina não existe sem feminismo. São coisas que não se desassociam, porque sem um não existe o outro. Confundem libertinagem e sucesso financeiro com liberdade. Existe um feminismo exagerado hoje? Existe um feminismo que essencialmente é ruim, exagerado ou não, né? Como é que o feminismo... eu fico até gaga. Eu não consigo. Minha dicção chega a falhar. Eu não quero estar a repetir aqui as coisas que hoje ela está a dizer, né? Então, assim... Mas como é que o feminismo é uma coisa ruim se é justamente o feminismo que faz com que tu, moça desse vídeo, Pietra, não sei dizer o teu último nome, está aqui a falar toda essa bosta que está a sair da tua boca, com todo o respeito, um pouco de respeito. Se o feminismo não tivesse lutado pelo direito ao voto, direito à opinião, direito da mulher, se as mulheres não tivessem lutado até agora, tu não poderias estar a falar essa merda que estás a dizer em plenas redes sociais, livremente. E uma coisa que eu vi, que o Felipe Neto falou, que eu concordo, é que esses canais de debate que trazem que nem eu disse, né, uma pessoa com uma opinião meio controversa e 30 pessoas mais estudadas ou vice-versa, isso traz mais visibilidade para essas pessoas com esse tipo de pensamento que nem o dela. Porque se ninguém falasse sobre isso, não houvesse esses debates, não teria tanta visualização assim, claro. Fora disso, claro que há, mas assim elas vão montando todo um discurso que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Claro, não é a única causa, né, desse tipo de discurso de merda, mas assim, é complicado. É o menor tipo de visibilidade possível, melhor, porque é simplesmente pousa debater e é isso, independente do resultado final. Então, assim, não tem um objetivo claro de dizer que deve ser contra aquilo. Então, assim... Responde rápido. A favor ou contra? Aborto. Contra. Privatizações. A favor. Absorventes gratuitos.
Contra. Christopher, eu tô vendo você falar que ela é burra. Gente, essa mulher não é burra. Não caiam no papo de que essa mulher é burra, gente. Essa mulher sabe exatamente o que ela tá fazendo. Gente, ela não é burra. Eu não sei se vocês já assistiram O Conto da Aia. É uma série que se passa em um Estados Unidos distópico, onde eles conseguiram dar um golpe de Estado e instauraram uma teocracia. É basicamente uma série que coloca o Afeganistão nos Estados Unidos, na essência, assim. E a Serena Joy, ela é uma personagem que tem esse mesmo discurso. Ela também acha que defendendo o fim dos direitos das mulheres, ela vai estar protegida, porque, né, o marido dela jamais faria uma coisa assim com ela. E na série, ela defende exatamente esse mesmo discurso, de que as mulheres não podem ter direito a nada. Inclusive, ela ajuda a criar o Estado teocrático, né? E na série ela defende tudo, basicamente, que vai contra os direitos da mulher, tudo. Como ela ajudou a criar o que a gente vê na série como opressão e desgraça e miséria pras mulheres, na cabeça dela, ela tá acima disso, até que ela começa a sofrer com isso também. Então, ele é um discurso que, tudo bem, no começo vai acabar elegendo ela e dando uma migalha de atenção, mas é um discurso que, se ele vai pra frente, ela não ia ficar nem um pouco feliz. No Afeganistão, onde, né, tudo que ela defende é colocado em prática, não é considerado crime você bater na sua própria mulher. Não é considerado crime você ser uma pessoa ruim com sua esposa, maltratar, torturar. É crime você falar em público se você for mulher, tá? Isso é. E outra coisa, gente, não faz o menor sentido absorvente não ser gratuito, visto que até camisinha é de graça. Por que você tem que pagar por uma coisa que você não escolheu? Sendo que você pode pegar camisinha de graça. Não faz o menor sentido. Até porque dá escolha, né? Menstruar, não. Contra. Não, e de novo, ela não é burra, mas o facto de ela estar, que nem eu disse, pedir migalhas de atenção com esse tipo de discurso contra a mulher sendo mulher, isso só vai trazer consequências a longo prazo para ela, caso bate na madeira, né? Esse tipo de ideias vá para frente, se esse tipo de mentalidade começa a se espalhar, ela claramente também seria prejudicada, até porque ela é uma mulher branca, uma mulher. E não é o facto de ela ser branca, loira, de olhos claros, que vai impedi-la de ser afetada por tudo que ela lutou a favor. Então, assim, se ela defende que ela tem que depender do homem, é contra o aborto, é antifeminista, todas essas ideias vão potencialmente, esperamos que não, prejudicá-la no futuro, porque ela continua sendo mulher. Não é porque ela implementou ou ela está a favor dessas ideias que isso vai impedir que ela seja prejudicada com isso. Igualdade salarial. A favor. Ai, que engraçado você ser a favor da igualdade salarial. Um dos principais direitos feministas já conquistados. Nossa! Para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres do mundo, o que você diria? Eu diria para fazer o exato extremo oposto do que o feminismo manda vocês fazerem. Serem donas das suas próprias vidas. Entrega tudo pro seu marido. Vai ficar ótima a sua situação. Vai nessa. Minha avó fez isso. Daí meu avô tentou trocar um botijão de gás pra noite com uma puta. Foi lindo. Pode explicar o motivo de ser contra o voto feminino? Pessoal, vou responder mais uma vez essa pergunta para não deixar dúvidas, tá? O que eu defendo é uma monarquia católica confessional, na qual o Estado reconheça publicamente a realeza social de Cristo e ordene as suas leis, a lei natural e a verdadeira religião. É engraçado! Ai, ela é engraçada mesmo, né? Ela podia ir na Praça Nossa. Ela afirma que ela não quer que ninguém vote. Não é só o voto feminino, ela quer que não tenha voto de ninguém. Tá bom, a gente finge que acredita. Ai, Monas. Então tá. Tem uma série que é bem parecida, né? O Conto da Aia. É isso. Com essa infantilidade de a Pietra está lutando contra os direitos das mulheres. Primeiro que eu não tô lutando por nada, porque pra mim lutar é coisa de vagabundo. Não acreditem, gente, de novo, eu vou ter que repetir. Essa mulher não é burra. Essa mulher sabe o que ela tá falando, ela sabe pra quem ela está falando e ela sabe quem compra o discurso dela. Ah, eu não tô lutando contra nada. Isso é mentira. Até não fazer nada é um ato político. Sem o feminismo, a Pietra não teria feito metade das mensagens antifeministas. Nem na internet ela tava.
Fora que seria criticada por ser mãe solteira. Fato. Pode ver, quem diz que tá lutando por alguma coisa aí é que não tem o que fazer, é que não trabalha, é quem tá na internet militando. Então, o que eu faço? É exatamente isso que você tá fazendo. Você tá na internet militando, mesmo que de uma forma negativa. Você não tem nada o que fazer, tá em programa de defender ideia de merda, que vai contra os direitos humanos. Eu dou minha opinião quando ela é requisitada. Terminei um programa, me perguntaram, você é contra o voto feminino? Sou. Não me perguntaram por quê, eu não respondi. Se tivesse perguntado, eu teria respondido, eu teria explicado por quê. Contra o absorvente? E ainda é infratora. Eu não consigo entender uma pessoa que defende a moral e os bons costumes cometendo crime, gente. Gente, é crime mexer no celular enquanto você dirige. Isso é infração gravíssima de trânsito. Dá multa. Pode causar a morte de alguém. Sou contra. E eu vou explicar agora por que eu sou contra a distribuição gratuita do absorvente. Por quê? Sendo eu católica e contra o Estado moderno. Ela não tem o período, é isso? É esse o ponto que vai chegar? Não sei onde é que ela vai chegar com esse discurso. Engraçado. É contra o Estado moderno, mas não tá de carroça, né? É muito fácil ser contra o Estado moderno dentro de um carro. E dirigindo ele, inclusive, que foi um direito conquistado pelas feministas também. Obviamente sou contra inflar este Estado. E não existe almoço grátis, né? Todo mundo, ninguém aqui é criança de acreditar que existe absorvente gratuito. Esse absorvente gratuito vai ser comprado de algumas empresas ou de uma empresa. Quando surgiu a pauta do absorvente, eu tava na Jovem Pan em 2022. Inclusive, na Jovem Pan, eu já falava que eu era monarquista. Claro que você tava na Jovem Pan. O maior âmbito de gente burra que existe, claro que você vai lá. Porque daí é onde os burros vão escutar seu discurso. Tenho certeza que se homens menstruassem TBM absorventes e qualquer coisa relacionada seria gratuito. ATMS e folgas no trabalho seriam concedidas. Gente, se homem desse à luz, existiria fast food de aborto. Óbvio, homem cis, né? Nesse caso a gente tá falando, que homens trans engravidam. Vocês sabem muito bem. Pois bem, chegamos onde eu... Não sei se eu queria. Chegamos onde eu queria, mas eu não sei se eu queria. Aconteceu o final da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que a gente foi humilhado, perdeu, né? A gente não tava lá no final. Mas quem tava lá era o grupo BTS, tá? Eles estavam cantando e a Pietra achou de bom tom postar este stories aqui em questão, dizendo o seguinte: de tudo que eu vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais de saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas, essa expressão pra mim é o auge, cheios de caras e bocas, mano, que me deram vergonha, verdadeira vergonha alheia. Não sei quem são e não quero saber. Dá pra perceber. É uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não sabe quem é, mas sabe que é uma das maiores influências. Isso contradiz de novo. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é. Realmente. Homens dançando e cantando realmente é um problema. Não há problema maior no mundo. Nada. Isso é o auge, é o pico dos problemas no mundo neste momento. Sim. Que guerra? Fome? Não. Doença? Também não. Violência? Nem um pouco. Mas sim, o BTS na Copa do Mundo. Esse é o verdadeiro problema, aparentemente. São homens afeminados, vaidosos, cheios de caras e bocas. Hoje, na final da Copa, nada me chocou mais do que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas, que me deram verdadeira... Não, e eu queria saber também o que seriam homens afeminados. O que para ela ver que eles seriam homens afeminados? Porque eles dançam? Por que isso é afeminado? Porque eles, sei lá, usam maquiagem? Por que isso é afeminado? Porque eles têm talento? Isso é ser afeminado também? O que é exatamente que deu a entender que eles são femininos? É porque eles não são homens barbados que... Eu não consigo levar a sério, porque é uma ideia de que o homem tem que ser macho, que o homem tem que, sei lá, daqui a pouco o homem tem que virar caçador pra ser macho, que tem que domina tudo. Tipo, por que o BTS é afeminado? Não
tu me entender. Era vergonha alheia, não sei quem são e não quero saber. É uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é. Nossa, gente, urgente. Vai estourar a guerra mundial porque o pessoal do BTS não tem barba. Oh, que crime, vai morrer. Isso é muito grave. E eu acho coragem, gente, porque ARMY é uma coisa, assim, vocês vão ver. Petra, admiro você e não vai ser o que você falou sobre BTS que vai fazer perder minha admiração por você. Ah, se fosse eu perdia. No lugar, nunca teria admiração por essa mulher, porque assim, não tem como admirar uma mulher que é contra a mulher. Eu gostaria muito que você conhecesse eles, a história, as músicas, antes de fazer aquele julgamento que você fez. Eles são de outra cultura totalmente diferente. As músicas ajudam as fãs a se recuperarem de muitas lutas que enfrentam. Eu também já tive o mesmo julgamento que você teve sobre eles, e foi exatamente eles que apareceram do nada e me ajudaram nos momentos que eu mais precisava de ajuda. Eles me fizeram rir enquanto só queria chorar, assim como tem milhares de relatos de pessoas que superaram e tiveram forças para enfrentar o que estavam passando através das músicas deles. E ela isso é uma coisa que não sei se fala muito ou não do K-pop, que para muitas pessoas que não acompanham, acham que o K-pop é simplesmente grupos, homens, mulheres, dançando e cantando. Eles acham que é só isso. Cantando músicas em coreano, que muitas vezes eu só nem ligam, falam mal, não conhecem, não acompanham, mas muitas vezes no fundo esses grupos acabam realmente, tal como esta moça falou aqui, acabam por ser um suporte emocional para quem está a passar por muita dificuldade. E eu posso dizer até por experiência própria, porque teve uma época que era um pouco mais complicado assim também emocionalmente, não era tão grave assim, mas era muito complicado. E o facto de eu estar a entrar no K-pop nessa época fez com que as coisas fossem muito mais fáceis, porque pelo menos eu tinha ali a companhia não só das músicas e da dança e de toda a performance, mas também do facto do conteúdo que eles criavam, das pessoas que eles eram. Por mais que eles não sejam as pessoas provavelmente de verdade, nós não conhecemos realmente a personalidade deles, de certa forma eles estão ali para dar um apoio aos fãs, para acolher quem precisa de ajuda também, não só pela música, que muitas músicas também falam sobre esses problemas e acabam por dar uma certa identificação para as pessoas que passam por isso, mas também pelo próprio conteúdo que eles produzem, que é muitas vezes animado, que mostra que eles estão ali presentes, mesmo que não fisicamente. Então assim, falar mal do K-pop afeta muitos fãs de K-pop por causa disso, porque estão a mexer com um ponto muito frágil, com a base, muitas vezes o que fez com que elas saíssem de um lugar muito complicado, muito difícil de superar sozinhos. Então assim, é meio que mexer ali numa ferida que cicatrizou, ainda está meio aberta, então assim, complicado, não se deve mexer com essas coisas. Primeiro porque simplesmente respeitar o gosto do outro também devia ser o básico, né? Mas enfim, se é para falar, se é para aceitar que a pessoa fala mal, pelo menos que entenda o porquê que é tão complicado para as pessoas lidar com isso. Tem pessoas que ficam felizes ao escutar funk também. Ela dobrando a aposta. Isso não é um argumento plausível. Achei a música deles infantilizada e superficial, mas não opinião tua. Estou aqui julgando o gosto musical das pessoas. Mas sim, essa deformidade que faz com que ninguém entenda o problema em ter uma cultura como a que temos hoje, de homens vaidosos e emasculados. Tanto essa deformidade existe que todos estão tão cegos que não conseguem lidar com o fato de que alguém não gosta do seu ídolo. Isso não é normal. Isso é reflexo de uma cultura idólatra, cega e perdida. Não é falar mal do ídolo, é literalmente criticar sobre pontos que não são sequer construtivos. Não é tipo, desafinou aqui ali, não estava muito no tempo, falar sobre a carreira, ou falar sobre a performance deles, e sim sobre o jeito de ser, sobre coisas que não vão agregar em nada no assunto. Então é isso que incomoda, não é o facto de falar mal do ídolo. Falar mal às vezes os teus próprios fãs falam. Então assim, que ela é, né? Fã de uma cultura idólatra, cega e perdida. Por último, o mais importante, o único capaz de nos trazer alegria, verdadeira paz, é a força de Jesus. O resto é anestesia e ilusão. Parem de idolatrar homens. E daí... Parem de idolatrar homens. Mas ela defende que o quê? A tarefa da mulher é obedecer ao homem.
todo sentido. Ilusão. Parem de idolatrar homens. E daí a vida dela acabou. Agora bem feito. Agora segura que é tua. Repórter em massa. Repórter a conta dessa Pietra Bertolazzi no Instagram. Essa influenciadora sub de extrema direita fez um post machista, xenofóbico e homofóbico sobre BTS. Mass Report. Report the Instagram account of Pietra Bertolazzi. She made a post targeting BTS that contains misogyny, xenophobic and homophobic. Traduziu o post pra inglês. Pietra Bertolazzi, uma mulher de extrema direita, reclamou sobre a performance do BTS, dizendo que eles são afeminados e vaidosos, que está chocada pelo BTS ser uma das maiores referências da geração. E isso é uma coisa muito grave. Ela também falou sobre o Jimin, dizendo que não sabia que ele era menino ou menina. Fiquei na dúvida se o de branco era menino ou menina. E ela respondeu, eu também. Ela tá literalmente sendo homofóbica com eles. Ela trancou os comentários, mas por favor, denuncie o perfil. As pessoas que consomem o conteúdo dela são tão nojentas quanto ela. E daí começou. Gente, descobriram os dados dela, filiaram ela com o PT. Olá, Pietra Bertolazzi. É com prazer que recebemos seu pedido de filiação no Partido dos Trabalhadores. Esse é o grande passo na luta pela manutenção da democracia. Por vingança, fãs do BTS escrevem influenciadora como mesária. Ela foi sorte que muitas ARMYs hoje já são adultas e não tem tanto tempo livre como antes pra fazer pior. Sim. Não é à toa que fomos expulsas do K-pop. Teve isso, eu não sabia dessa tour. Meu Deus. Pode até ser estratégia provocar polêmica nas redes sociais pra ganhar seguidores ou virar político. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. Toda ação costuma ter uma reação. E poucas são tão organizadas quanto as fãs do grupo coreano BTS. A influenciadora Pietra Bertolazzi, ex-DJ e ex-comentarista da Jovem Pan, religiosa, conservadora e assumidamente antifeminista, criticou a apresentação do grupo sul-coreano na final da Copa do Mundo e chamou os integrantes de afeminados, declarando guerra às milhões de fãs brasileiras, conhecidas como ARMYs. Nessa quarta-feira, Pietra restringiu os comentários, fechou o perfil e anunciou que vai se afastar das redes sociais. Né? Segundo o jornalista Gabriel Perlini, o exército conseguiu os dados dos documentos de Pietra e escreveu o nome dela como mesária em eleição em todos os estados do país. E tem mais, eles afiliaram no PT e cadastraram o endereço dela na plataforma Fale com o Presidente, para ela receber milhares de fotos do Lula em sua casa. Os fãs fizeram denúncias nas plataformas, publicaram notas de repúdio e transformaram o nome dela num dos assuntos mais comentados das redes. Pietra não é exatamente novata em controvérsia. Em 2024 foi multada pelo TSE por divulgar informações falsas sobre a primeira-dama Janja e recentemente ao defender publicamente o fim do voto feminino. E ainda fez um post, masculinidade hoje, e aí criticou ainda os comentários. Durante séculos, o patriarcado obrigou homens a construir catedrais, atravessar oceanos, proteger suas famílias, fundar universidades e enfrentar guerras. E o que isso trouxe? Depressão. Não faz o menor sentido, porque ao mesmo tempo que ela defende o fato de que os homens estão sofrendo muito, nossa, olha como eles são coitados, e ela acha horrível que os homens carreguem nas costas os índices de suicídio, praticamente 90%, ela defende que homens construam catedrais e atravessem oceanos, como se isso fosse melhorar os índices de alguma coisa. E claro, como mexer com o pior fandom que existe, eu posso falar assim porque eu faço parte, ela também foi mexer logo com quem? Com o Jimin. Eu sou Jimina. Chamando ele de afeminado, que quis desmerecer ele falando aquele loirinho afeminado. Vamos falar um pouquinho sobre o loirinho afeminado? Ele foi sargento do exército, ele também recebeu o título de guerreiro especial, ele fez parte do controle de fogo, o cérebro da artilharia, que é um dos cargos mais importantes nas operações militares. E ele ainda dormia dentro de um tanque de guerra. Pode ter certeza que nenhum dos machos que ela fica pagando pau faz a metade do que o Jimmy faz. Aceita, viu? Aceita. Enquanto gerações anteriores desperdiçavam energia com lutas e sacrifício, a nova masculinidade compreendeu que a verdadeira emancipação começa quando o homem abre o coração. Pela primeira vez na história, homens podem se dedicar ao skincare, 10 etapas, e se expressar através da dança sem medo da violência estrutural da masculinidade tóxica. Ele já não precisa carregar nos ombros o peso da responsabilidade. É engraçado que na monarquia católica que ela defende, homens de classe mais alta usavam salto, peruca, saias e maquiagem. Simples! Simples! A masculinidade... Mano, direto ao ponto. Não tem mais argumento que dar. O que me irrita é a ironia dela, né, nessa descrição toda, que é assim, pela primeira vez na história, homens podem se dedicar a skincare das etapas e se expressar através da dança sem medo, da violência estrutural e da masculinidade tóxica. A ironia é de propósito. Claro que é de propósito. Eu sei que é de propósito, mas não significa que não me irrita. Peruca, saias e maquiagem. Simples.
simples. A masculinidade, ela é construção. A masculinidade serve pra passar um papel e uma ideia pra uma sociedade. A masculinidade já foi várias coisas ao longo da história. Várias coisas. Obviamente o problema não é chamar ele de afeminado porque nem ele gosta de ser tratado como machão. O problema foi o tom preconceituoso. Total. E tentando desmerecer uma pessoa por ser afeminada. Basta carregar uma nécessaire e muita empatia. Graças ao K-pop, o patriarcado está oficialmente com os dias contados. Hashtag repensei. Hashtag refleti. Hashtag desconstruir. Hashtag farmeada. Nossa senhora, a mulher velha de 30 anos falando essas palhaçadas pra ganhar atenção de homem na internet. Ai, coisa patética. Fizemos diversas campanhas. Sem contar que o próprio BTS faz várias doações, diferente dela. Old. Não, mas qualquer pessoa ajuda mais uma sociedade do que a Pietra Bertolazzi. Nem precisava ter feito doação nenhuma. A pessoa parada, ela ajuda mais que essa mulher. Eu amo a discrepância. Primeiro um post sarcástico e depois: pessoal, vou me ausentar desse perfil por um tempo. Lasanha milanesa, salgadinho. Vamos parar de fazer vídeo de comida. Batata recheada. Vamos parar de fazer vídeo de comida. Ai, mano, assim... eu não tenho muito mais o que falar sobre esse assunto também, porque acho que já tudo foi dito. Lá está, é só não ir no perfil, não sei se já tá de volta ou não, espero bem que não, espero que não volte mais, que espero que seja a nona e última conta derrubada, mas dar engajamento é sempre pior, mesmo que seja, não xingue ninguém, isso é óbvio, não... Combater uma coisa negativa com outra coisa negativa não vai fazer com que isso vire positivo, não funciona assim na vida. Então assim, não vale a pena atacar a rede da mulher, não vale a pena ir no perfil dela, até porque só daria mais engajamento. Simplesmente entender que esse tipo de mentalidade que ela tem não deve ser seguido e tentar fazer com que outras pessoas também percebam isso. Se pudesse fazer só esse mínimo, né, de ter consciência, ter um mínimo de senso comum, um mínimo de estudo, já é o suficiente para não acabar que nem essa mulher, né? Então é isso. Viva as armas, que elas sempre conseguem tudo. Foram atrás do CPF da mulher. Não sei, foram atrás dos dados pessoais da mulher e escreveram como mesária pra receber foto do Lula. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que vídeo que vocês querem que eu reaja a seguir, algum assunto específico. Eu assim não costumo ficar atenta constantemente a fofocas novas, só fico a saber quando elas saem por esses canais. Então assim, se quiserem que eu reaja a algum vídeo específico, alguma treta específica, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo também deixa o seu like, se inscrevam aqui também que é pra dar o apoio. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!